Fala pessoal, tudo bem? Que ótima tarde para vocês, mais uma vez aqui no nosso Papo Negócio. Hoje com um assunto muito importante, trouxemos aqui uma autoridade para nos ajudar a que a gente tenha uma condição de cuidar melhor daquilo que a gente sempre trabalha para ter, que é o nosso patrimônio. Tem sido cada vez mais difícil proteger o nosso patrimônio e lidar com o nosso patrimônio. Para isso, nós trouxemos ele, Dr. Miller, que é uma autoridade, é uma referência no assunto. Dr. Miller, seja muito bem-vindo ao Papo Negócio. Obrigado. E vamos conversar sobre isso. Isso aí, vamos lá. Esse assunto que é tão importante, né? Ultimamente, já estava te falando aqui nos bastidores, o tanto que esse assunto tem chamado a atenção do público, porque nós estamos diante de uma reforma tributária, uma possível reforma do Código Civil, e as pessoas estão começando a se atentar para isso, né? Muita gente, antigamente, quando esse assunto não era tão quente igual é agora, só se atentava para ele quando algum problema acontecia. Uma constrição patrimonial, um bloqueio, porque a atividade empresarial é uma atividade de risco, né? Mas agora as pessoas têm se atentado a fazer isso de forma preventiva, né? A se organizar melhor nos seus negócios para proteger o seu patrimônio. Então, vai ser um prazer conversar contigo nesse período aí sobre esse assunto tão importante. Excelente. Doutor Bobo, você na condição de advogado e tecnicamente muito completo para fazer esse tipo de trabalho, e às vezes o cidadão comum, ele despreza esse cuidado com o patrimônio porque ele imagina que segurança patrimonial, blindagem patrimonial, não sei o termo correto, daqui a pouco você vai nos ensinar, é para quem tem muito patrimônio. Bom, mas conversando com você aqui um pouco nos bastidores, não é bem assim, né? Várias pessoas podem sim fazer uma orientação, fazer um curso, enfim, participar de uma palestra para que possa conduzir o seu patrimônio ainda que não seja volumoso. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Nós temos, na verdade, uma falsa impressão de que é só quem é bilionário que sim, precisa ter blindagem patrimonial. Mas, na verdade, quanto antes você fizer um planejamento, uma organização patrimonial dos seus negócios, melhor. Porque, na verdade, nós vamos falar sobre isso no curso também, a própria lei já nos dá ferramentas para você fazer separação do seu patrimônio. Porque nós sabemos que a trajetória do empresário brasileiro, ele sempre começa de baixo, né? Eu até costumo dizer, eu, por exemplo, também sou empresário, comecei vendendo coxinha. Hoje eu tenho um escritório de advocacia com relativo sucesso. Então, a gente sempre começa pequeno. Chega um determinado momento que a gente começa a se formalizar. Então, a partir de quando você começa a formalizar o seu negócio, eu acho importante que você comece a pensar também em o que eu vou fazer com o patrimônio que eu estou construindo. Muitas pessoas deixam para se preocupar quando o patrimônio já é grande e aí talvez já seja muito mais difícil de você fazer uma separação, porque a gente sabe que, por exemplo, o custo que a gente tem para transferir bens no Brasil é muito alto. Sim. Né? Então, diante disso, a pessoa que já tem um patrimônio mais volumoso, ela vai ter um desafio maior para poder proteger esse patrimônio que ela já tem. Então, assim, o que você falou tem completa razão. Quem está começando também precisa se preocupar como que eu vou fazer com o patrimônio que eu estou construindo, né? Diante de tanta coisa acontecendo no mundo, tantas instabilidades, eu acho muito importante que quem está começando agora já comece certo, já comece pensando como eu vou proteger o que eu estou construindo, proteger a minha família, proteger o meu futuro. Excelente. Você falou em curso e a gente conversava aqui também, nós temos uma agenda com o doutor de uma formação de um curso no dia 9 de junho, né? Exato. E eu aproveito para perguntar, o que se aprende nesse curso? E por que o Marciliano, que também é um profissional liberal e que já tem algum patrimônio, que também é um empresário, deve participar desse curso? O que a gente vai encontrar nesse curso? Muito boa pergunta. Bom, é um curso, talvez seja o curso mais completo para um leigo no assunto. Isso é muito bom. Porque eu até falo lá no escritório que é muito bom quando eu recebo um cliente que tem algum nível de informação. É claro que, às vezes, o cliente que
é formado em direito, por exemplo, porque existem muitos empresários que são formados em direito, talvez ele chegue com algumas respostas prontas e as respostas deles não seja a mais adequada. Porém, quando o cliente é leigo, mas chega sabendo o básico, ele adianta muito a minha vida. Na verdade, ele sabe pelo menos a quem procurar quando algo aconteça. Então, esse curso, a gente vai buscar ensinar o que eu devo fazer, é o beabá mesmo, sabe? Nós vamos trazer conceitos jurídicos básicos que a gente aprende na faculdade, mas assim, normalmente na faculdade só dá uma pincelada, não se aprofunda. Como são 9 horas de curso, eu acho que é um tempo suficiente para a gente se aprofundar em muitos assuntos. Por exemplo, nós vamos explicar o que é a pessoa jurídica, o que é a empresa, qual que é o tratamento legal que a lei, o Código Civil dá para a empresa. Porque, por exemplo, eu sei que existe pessoa física e pessoa jurídica, mas o que é essa ficção chamada pessoa jurídica? Por que ela existe? E para que ela existe? Nós vamos aprender que ela existe exatamente para separar o patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica. Então, é uma maneira lícita, inclusive, de você separar os riscos. Nós vamos falar, por exemplo, de qual é a responsabilidade dos sócios. Isso é muito importante, porque nós temos formatos jurídicos que, de maneira lícita, você limita a responsabilidade da sua atividade. Então, por exemplo, para muitos de nós, empresários, que temos atividades de risco, nós sabemos que nós estamos sujeitos a inúmeros riscos, riscos trabalhistas, né? Um funcionário que às vezes vai te levar na justiça de forma justa ou talvez até de forma injusta. Às vezes um acidente de consumo, nós estamos sujeitos também à lei consumerista. Então, um cliente pode nos processar, por exemplo, né? Nós estamos também sujeitos a riscos familiares. Um divórcio, um inventário. Nós estamos sujeitos a riscos societários. Por exemplo, uma dissolução societária, um sócio com o qual eu briguei, discuti por algum motivo. Então, tudo isso atrai riscos para a sua atividade. E nós vamos aprender como se afastar desses riscos o máximo possível, se planejar para evitar ter que enfrentar esses riscos. Então, assim, eu acho que por isso eu digo que é um curso muito interessante, porque ele vai abordar o beabá de como ser empresário pensando do ponto de vista jurídico. Nós vamos falar também sobre o patrimônio. Uma coisa é falar sobre a minha atividade, outra coisa é falar sobre o patrimônio que eu estou construindo. Nós vamos abordar as duas coisas no nosso curso, de maneira bem clara, como construir isso, evitando os riscos e, depois de que já está construído o patrimônio, como que eu vou proteger esse patrimônio. Então, esse é o nosso objetivo no curso. Excelente. E assim, é muito comum as pessoas terem dor de cabeça. Em qual momento que elas têm dor de cabeça, se elas não fazem exatamente essa separação? Qual o momento que o sujeito pensa assim, né? O aluno, o cliente pensa assim, eu deveria ter me preparado melhor. Em que situações que isso acontece, doutor? É uma ótima pergunta. Veja, eu tenho uma trajetória de 15 anos trabalhando nessa área. Eu comecei muito novo, sabe? Comecei trabalhando em cartórios. Trabalhei em todos os cartórios da minha cidade. Fui nomeado interventor judicial em um dos cartórios e eu recebia ofícios judiciais todos os dias para bloquear bens. E, normalmente, o momento que a pessoa se preocupa, procura alguma ajuda, é quando ela tem um patrimônio bloqueado, por algum motivo. E é por N razões. Como eu disse, desde uma ação trabalhista até um conflito societário, pode significar, no futuro, uma constrição patrimonial. Então, eu preciso fazer um mapeamento de risco. O momento ideal é quando eu estou começando. Por exemplo, eu comecei a advogar sozinho. Um dia eu resolvi advogar com outras pessoas. Eu fiz sociedade formal com contrato social. A partir de quando eu faço um contrato social em que eu tenho um sócio, eu preciso de regras. Claro. Eu preciso de regras claras, eu preciso de previsão, inclusive, quanto ao desfazimento dessa sociedade.
Porque a gente sempre fala lá no escritório que todo mundo é bom até cismar de ficar ruim, né? Claro. Então, a relação começa... a pessoa no distrato. No distrato. É igual o casamento. Então, a gente, né, no início é lua de mel, é maravilhoso. Mas o final de um casamento, aquele que não dura para sempre, ele pode ser muito catastrófico, né? Trazer muitos problemas. Então, o momento ideal de começar um planejamento é aí. Eu já não sou mais dono sozinho do meu negócio. Eu acho que já é um ponto de atenção em que se dá para fazer um trabalho muito positivo. Por exemplo, entrando mais em detalhes, quando a gente fala de relação societária, eu tenho que falar, por exemplo, sobre exclusão de sócios. Por quê? Quando você não tem uma cláusula clara no seu contrato social prevendo a possibilidade de exclusão de sócio por algum ato de deslealdade, por algum crime que ele praticar, por algo que dê prejuízo para o seu negócio, você vai depender de entrar na justiça para conseguir excluir o seu sócio que está causando prejuízo para o seu negócio. E a gente vê, eu já vi muitos casos, a gente vê isso todo dia no escritório. Por exemplo, um sócio que começa a fazer concorrência com a empresa, né? Começa a vender produtos, oferecer serviços do mesmo ramo, da mesma área, em uma estrutura separada. Às vezes ele abre em nome próprio ou em nome de algum parente, ele abre uma empresa e começa a fazer uma atividade paralela, dando prejuízo à sociedade. Se você tem no seu contrato social uma previsão de exclusão administrativa desse sócio, você tem uma facilidade muito grande para resolver esse problema. Se você não tem, você tem que ir para o judiciário. E no judiciário, você vai me procurar, advogado, eu vou te falar, olha, eu não vou resolver esse problema para você do dia para a noite. A gente vai tentar uma liminar, mas não quer dizer que a gente vai conseguir excluir esse sócio facilmente, porque depende de prova, depende da morosidade que o judiciário tem. Então, uma cláusula contratual que você pode fazer preventivamente resolve esse tipo de problema, evita esse tipo de problema. A mesma coisa em relação à avaliação das sociedades. Quando você abre uma empresa, via de regra você vai pegar o contrato padrão da junta comercial. E o contrato padrão da junta comercial não tem regras claras de como as sociedades devem ser avaliadas quando elas são desfeitas. E aí vai se aplicar um critério judicial, que com certeza vai desagradar todo mundo. Então, se no início da minha sociedade eu já coloco regras para avaliação dessa sociedade, eu evito problemas também. Eu evito que o meu negócio fique travado. Eu tenho casos lá no escritório de pessoas que, por exemplo, são profissionais, técnicos e que ficam impedidos de exercer por um período a sua atividade porque não tem uma definição em um caso de conflito societário, no período ali que a gente está negociando, tem notificações e tal, tentando evitar o judiciário, a pessoa fica sem poder sair daquela estrutura para ela poder desenvolver a sua atividade separadamente. Então, assim, são N questões que a gente pode fazer para evitar problemas, para proteger patrimônios, proteger atividades empresariais e trazer tranquilidade para que você faça o principal na sua empresa, que é empreender. Interessante, Dr. Miller. E acontece o seguinte, muitas das vezes, como você trouxe, é na pior hora que a gente descobre que deveria ter sido feito o trabalho. Partindo do pressuposto que boa parte de nós vamos construir alguma coisa e vamos deixar alguma coisa para alguém, isso é muito comum, o legado, a herança. Onde a segurança patrimonial, a organização patrimonial entra nesse ponto? Como pagar menos impostos para deixar alguma coisa que eu já paguei impostos para ter, para que alguém possa receber? Bom, pensando aí nos pais, pensando aí em sucessão, como é que funciona isso? Ótima pergunta. Esse tema também é quentíssimo. Eu não vou me aprofundar em falar de política. Vai ficar... também vai deixar pro curso também, né, doutor? É claro, tem que sobrar pro curso, tem que sobrar, né? Pro curso. Não vou me aprofundar em falar de política, mas só para dar uma pincelada do que a gente vai falar. Quando o governador Romeu Zema, poucos dias antes de deixar o governo estadual, ele renunciou para poder concorrer, né, a pré-candidato à presidência da República,
ele encaminhou para a Assembleia Legislativa uma alteração em um projeto de lei que já estava em tramitação na Assembleia Legislativa, prevendo o aumento do ITCMD, que é um imposto que se paga sobre doação e herança. Esse é um imposto pouco conhecido porque só paga na hora que alguém da sua família morre, né? E hoje esse imposto, a alíquota dele é de 5%, mas nós temos vários casos de isenção e até de descontos. A proposta que o Zema deixou de herança para os mineiros é um aumento na alíquota, que hoje é de 5%, passando para 8% para patrimônios acima de R$350 mil. Olha que interessante, qualquer patrimônio acima desse valor, e hoje qualquer um tem um patrimônio desse hoje valor. É apartamento popular. É, né? Apartamento popular. O Minha Casa Minha Vida, ele alcança R$350 mil. Então, aproximadamente, tá, o valor não é exatamente 350 mil, dá 347, 348. A partir desse valor, quando aprovada essa lei, o imposto, o ITCMD, Imposto de Transmissão de Bens sobre Doação e Herança, passará a ser de 8%. Isso aumentou ainda mais o alerta em quem tem patrimônio sobre a necessidade de fazer um planejamento patrimonial. Na verdade, a reforma tributária já trazia esse alerta, porque já tinha previsão de alterações legislativas, porque esse imposto é estadual. Então, em cada estado, ele vai ser cobrado de uma forma diferente. Até por isso, nós temos algumas estratégias de planejamento que envolvem a transferência do domicílio fiscal da empresa, né? Tem gente que vai para o Amazonas, tem gente que vai para São Paulo, porque tem uma alíquota menor ou um tratamento tributário diferente do de Minas, que é um dos mais pesados do Brasil. Então, diante disso, se tornou mais urgente você pensar nesse planejamento. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a famosa holding, né? Muito se fala sobre isso. Se tornou um assunto relativamente popular, mas também envolvido com muitos mitos, porque holding não é para todo mundo, depende, né? A gente gosta de falar lá no escritório, inclusive, que o nosso trabalho não é nem de boutique e nem de atacado. É um trabalho de alfaiataria. A gente vai olhar caso a caso, porque não é para todo mundo que a holding vale a pena. Mas para muita gente, outros tipos jurídicos podem valer a pena pensando em sucessão patrimonial. E, assim, o resultado que o planejamento patrimonial e sucessório traz, ele é, assim, maravilhoso. São economias gigantescas. Para você ter uma ideia, esses dias eu estava trabalhando num caso de um patrimônio que não é tão grande, tão vultuoso, mas em caso de falecimento do patriarca, a família gastaria aproximadamente R$700 mil para fazer o inventário. Com a estratégia que nós adotamos, nós diminuímos isso para R$108 mil. R$108 mil. Então, assim, é uma diferença absurda. Sem contar que, planejando a sua sucessão, você consegue diminuir outros riscos, como, por exemplo, o risco do conflito familiar. Você consegue colocar todos os seus herdeiros na mesa e conversar sobre a sucessão. Porque sucessão é uma coisa que, depois que o patriarca ou o proprietário falece, fica muito mais difícil conversar. Porque sempre envolve questões emocionais. Então é muito melhor você se planejar até para evitar esse risco também do conflito familiar. Excelente, doutor. E doutor Miller, já que a gente está falando desse curso, que vai ser dia 9 agora, um curso bem bacana, que já temos algumas inscrições para ele, a minha pergunta é, no mínimo, o leigo que vier fazer o curso, ele vai sair com pelo menos várias não preocupações, mas várias provocações, e vão dar a ele um direcionamento do que ele buscar, e ele vai poder quase que fazer um diagnóstico da vulnerabilidade dele, do que está organizado, do que não está, do que tem risco, do que não tem. É por aí?
Perfeitamente. Eu estava terminando, antes de vir para cá, eu sou de Divinópolis, hoje é feriado em Divinópolis, e aproveitei para terminar a preparação do curso, e eu vou te falar, eu estou muito animado para esse curso, porque o material que a gente está preparando ficou fantástico. Nós queremos entregar isso para os alunos, porque eu tenho certeza que vai clarear muito a ideia dos nossos alunos. Porque nós vamos dar um direcionamento em relação a vários assuntos. Eu falei aqui da questão societária, mas nós vamos pincelar um pouco do direito tributário também. Nós vamos pincelar um pouco das restrições, da necessária separação do patrimônio do empresário. Nós vamos pincelar sobre o direito imobiliário também, o aspecto, né, dos investimentos imobiliários, nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar das questões familiares, nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de união estável, nós vamos falar de namoro, que hoje está sendo muito confundido com a união estável. Na semana do dia dos namorados, daqui a pouco no dia dos namorados, hein? Faltando 4 dias para o dia dos namorados. 4 dias aí, nós estamos em cima da pinta. O presente para o seu namorado vai ser, olha aqui, ó. Eu preciso que você assine um contrato de namoro, para que fique claro que nós não estamos em união estável. Poxa. E o que é meu, o que é seu. Né? A ideia... Essa vai dar ibope. Essa vai dar ibope. Essa dá um curso legal. Dá muita coisa boa. Então, assim, nós vamos falar disso, vamos falar de união estável, regime de bens. Nós temos tratamentos jurídicos muito diferentes e na hora de casar, a maioria das pessoas não pensam. O meu regime de bens, vou só casar em separação de bens. Será que essa pessoa está pensando que, no caso dela falecer, o cônjuge vai concorrer? Mesmo tendo casado em separação de bens, olha só, o cônjuge vai concorrer com os outros herdeiros. Então, tem vários aspectos, sabe, que a gente quer trabalhar nesse curso, e eu tenho certeza que nós vamos sair dele com um material espetacular para o resto da vida do empresário, né? Que ele vai sair do curso pensando, não, como eu vou resolver essa questão, como eu vou me prevenir desses riscos, né? A ideia é essa. Excelente, doutor. Bom, uma última pergunta e já deixando para você fazer as suas considerações, já que a gente decidiu ter patrimônio, ou já que temos o privilégio de termos o patrimônio, que a gente sempre tem que agradecer por ter o patrimônio, o caminho é esse mesmo, é se organizar, blindar, conhecer e saber como poder explorar o melhor do nosso patrimônio, o melhor do resultado de uma vida toda de trabalho, sem ter que dividir ela com o Estado ou sem ter que dar ela de presente para alguma pessoa que não mereça. Esse é o caminho. O caminho é realmente conhecer as regras e principalmente buscar os especialistas para isso. Faz esse fechamento para a gente e deixa aí mais uma vez o convite para o nosso curso. Eu não tenho a menor dúvida que o caminho é esse. A gente precisa se planejar, a gente precisa conhecer as regras do país que a gente vive. Perfeito. Né? E nós estamos em um país muito regulado. Nós temos hoje, por exemplo, do ponto de vista de legislações, do ponto de vista federal, nós temos mais de 15 mil leis. Né, leis ordinárias, sem contar as leis complementares. Nós temos a reforma tributária que eu já falei, nós temos reforma do Código Civil vindo aí também, nós temos uma legislação municipal muito extensa e pelo menos o básico, o leigo precisa conhecer para poder empreender, para poder acumular patrimônio, para proteger o patrimônio que está construindo. Porque, assim, não tem nada mais triste do que presenciar o que eu presenciei na minha experiência. A todo momento, vendo pessoas que suaram, saíram de baixo, suaram muito, trabalharam muito para conquistar um patrimônio e porque não sabia de determinados riscos, acabou perdendo esse patrimônio, ou perdendo parte dele, ou comprometendo o resto da sua vida para pagar uma indenização, por exemplo, que é algo muito grave. Então, eu não tenho a menor dúvida que o caminho é esse, é entender o nosso ambiente e saber o que eu posso fazer para crescer, continuar crescendo nesse ambiente e proteger aquilo que eu estou construindo.
Excelente. Senhoras e senhores, recebemos ele aqui, Dr. Miller, que tem uma bagagem fantástica sobre patrimônio, sobre gestão de vida e principalmente gestão empresarial do seu patrimônio, que é extremamente importante. Foi mais um podcast aqui do nosso Papo Negócio. Dr. Miller, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos ansiosos pelo curso dia 9. Igualmente, estou muito ansioso. Vai ser um curso maravilhoso. Excelente. Nos vemos lá. Excelente. Bom, assim nos despedimos de vocês mais uma vez e lembre-se, a informação a um clique de você. Um abraço.